Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como vocês viram, eu estou aqui no monte, mais uma vez, né? Estou no monte num lugar diferente, tem até uns brocos aqui. Aproveitei para sentar. Quero cumprimentar você que é meu inscrito aí já no meu canal. Que Deus te abençoe, continue te ajudando, abençoando, te socorrendo. Que Deus esteja grandiosamente dentro da sua família, na sua casa, né? Te abençoando. Eu, nesse dia de sábado, né? Eu estou aqui para falar mais um pouco da palavra de Deus. E hoje eu quero dar um pouco do meu testemunho, né? Para que você entenda que Deus, Ele é um Deus santo, maravilhoso, poderoso. Mas antes de ver o vídeo, se inscreve aí no canal, você que não é inscrito, você que parou aí por um acaso, você que tá vendo, vai ver esse áudio, não sei se de manhã, de tarde, à noite, dá uma paradinha, ouve esse testemunho, você vai ver como Deus é na vida das pessoas. Deus é grande, poderoso, maravilhoso, e Ele é um Deus que não tarda, Ele está sempre nos atendendo quando nós necessitamos. Então eu quero falar do Senhor aqui para você, e deixa aí, né, um like, compartilha, faça algo, aquilo que Deus colocar no seu coração aí, ajude esse canal, né, a alcançar outras pessoas. Eu quero ler um versículo na palavra de Deus, ler uns versículos aqui na palavra de Deus, e daí eu vou dar o testemunho, tá? Procurou o pregador achar palavras agradáveis, escritas de retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios é como os arguilhões, como os pregos fixados pelos mestres das congregações que nos foram dados pelo único pastor. Demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. Muito estudar é enfado da carne. Tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom e quer seja mal. A palavra de Deus aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, o último versículo do livro de Eclesiastes, né? O versículo 14, aí vai falando aqui sobre a questão de atentar para Deus, nós atentar mais para o Senhor. E a Bíblia vem falando aqui, né, no último versículo, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom e quer seja mal. Então, tudo que está encoberto não vai ficar encoberto. Um dia vai ser revelado. Ainda que não tenha profeta na igreja, para Deus usar com revelação, mas um dia vai ser descoberto. Tudo que está escondido. Nada fica escondido aos olhos do Senhor. Então, eu quero dizer para você que Deus, ele tem um propósito na vida do ser humano, e esse propósito de Deus, para que ele se cumpra, Deus revela coisas que a pessoa precisa entender. E o que Deus não revelar dentro do templo, dentro da igreja, porque às vezes a boca dos profetas são abafadas, vai ser revelado no dia do juízo final. No dia em que nós encontrar com o Senhor, que for feito juízo, aí sim, Jesus vai fazer justiça. E a justiça do Senhor, ela não vai ser maleável, porque a Bíblia diz que Ele zela pela palavra para que ela se cumpra. Deus zela pela palavra dele para que ela venha se cumprir. E Ele vai cumprir a palavra dele, vindo como juiz. Hoje Jesus está aqui, bonzinho, como advogado, Deus de amor, nos amando, nos abraçando, nos protegendo, nos guardando, fazendo de tudo para nos conquistar com amor. E muitas vezes nós desprezamos esse Deus. Nós deixamos Deus para lá. Só que vai chegar um dia em que Jesus vai estar de frente com nós. Nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Aí é que o caldo vai engrossar. Por quê? Porque naquele dia
ele não vai poder jogar, deixar o amor dele falar mais forte, porque a palavra tem que se cumprir. Cumpriu com ele, ele veio, morreu, né? Foi sacrificado, crucificado. Então, ele não vai deixar passar batido, não porque ele é ruim, não porque ele vai ficar ruim, porque hoje ele é advogado, amanhã vai ser juiz. O advogado está aí para defender, mas quando o advogado torna juiz, meu filho, não adianta você contar com ele mais não, porque ele tem que bater o martelo, e se a causa for favorável, de qualquer lado, ele tem que bater o martelo. E assim vai ser no dia do juízo do Senhor. Então, você que é crente, mantenha a sua vida intacta, né? Não deixa mancha na sua vida. Tenha uma vida sem mancha, sem erro. Fique na presença do Senhor, mantenha na presença do Senhor. Você que não é crente, procura, não vou falar para você procurar uma religião crente não, de crente não. Vou falar assim, procura Jesus. Porque Jesus, ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a sua situação. A gente fala de crente porque o melhor lugar para encontrar Jesus é na igreja de crente, né? Que a gente ora diretamente a ele, a gente crê nele, e para nós é só ele que é o Deus Santo, poderoso, porque a Bíblia revela ele como esse Deus, a Bíblia revela ele como Filho de Deus, a Bíblia revela ele através do Espírito Santo, a Bíblia revela ele a palavra que chega no nosso coração. Então, não tem outro Deus, não há outro, não tem jeito, não dá para ter um outro Deus na vida, um Deus que não pode fazer nada por mim. Ele pode. E aí é sobre isso que eu quero falar com vocês, da minha vida. Eu não vou começar lá no início, não, mas eu tenho que pegar um pouco da minha identidade de criança. Eu nasci numa família que meu pai e minha mãe, infelizmente, eram os mais humildes, né? Não vou falar mais pobre, não. Porque meu pai sempre foi trabalhador, um homem batalhador, nunca vi um homem trabalhador igual aquele. Já conheço muita gente trabalhadora, tem muito homem excelente, mas aquilo ali, para mim, era o maior trabalhador do mundo. Pedreiro, né? Vida custosa, 13 filhos, mas nunca deixou faltar o pão. Eu já vi ele chorando nas madrugadas, mas ele nunca deixou faltar o pão. Homem de honra. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Eu estou honrando meu pai aqui agora, falando de quem era o meu pai. Homem trabalhador, homem honesto, sério, sempre fez as coisas dele, cuidou dos filhos. E eu nasci nessa família, né? Eu era o mais escuro, eu sou o mais escuro dos irmãos. E crescer, para mim, foi muito difícil, porque tudo que acontecia de errado vinha para cima de mim. Muitas vezes, né? Naquela época não existia qualquer coisinha que a gente fala, é bullying, é não sei o quê. Naquela época não, naquela época tudo era normal e a gente sobreviveu sobre tudo aquilo ali. Meus irmãos me chamavam de Saci, né? Neguinho da senzala, me chamavam de pedaço de asfalto, de urubu, né? Cada coisa, cada apelido que eles colocavam em mim, as vizinhanças colocavam. E eu cresci dentro dessa família, mas com amor sobrenatural de Deus me protegendo e o amor do meu pai e da minha mãe que nunca me largaram. Teve uma fase que eu fui passar já de pré-adolescente para adolescência, e aí meu pai, ele, não sei o que aconteceu, mas ele, muitas vezes, ele não me tratava como os outros filhos, me batia, e meu pai batia em mim, era com facão, às vezes, o que estava na mão ele batia em mim, nos outros ele só colocava de joelho, às vezes dava um tapa, mandava para a cama, mas eu passei por esse momento. Não estou reclamando, meu pai foi um baita de um pai, eu amei ele no dia da morte, eu estava lá, cuidando dele, foi o Senhor que me levou para lá, eu morava aqui, o Senhor me fez morar lá para estar cuidando dele, depois que ele morreu, o Senhor me mandou voltar aqui para Conselheiro E a minha vida foi assim, né?
Aí vamos voltar ali nos 16 anos. 16 anos eu já não queria saber de estudar, eu só ia para a escola. Quando a gente era novinho, a gente ia muito para a escola, apanhando do meu irmão mais velho, que ele que levava a gente para a escola, e ele ia batendo, espancava a gente, chegava da Belga Mineira, aquelas botas bico de aço, levantava a gente nos chutes, né? E um sofrimento muito grande. Mas aí eu parei de estudar, falei que não ia estudar mais, e acabou, eu não tenho uma grande escolaridade, né? Não sou muito, não tenho uma escola à altura, né? Poderia estudar para ser um advogado, não cheguei nem perto disso, nem um terço disso, né? Mas não importa, importa que hoje Jesus me salvou. Então eu quero dizer para os irmãos que quando chegou aos 16 anos, eu entrei para maconha, comecei a fumar maconha, comecei a andar com pessoas erradas, embora meu irmão tinha sido traficante, era traficante, aí eu conheci a maconha, não com ele, com outras pessoas, e ele revoltou com isso, falou que se eu mexesse na casa dele lá, se eu fosse na casa dele, mexesse nas maconhas dele lá, ele me quebrava. Ele ficou meu amigo, mas não deixava eu usar os vícios perto dele, né, me protegendo, que ele falava que era uma vida muito ruim, ele estava nela, mas queria sair. E esse irmão, ele chegou a aceitar Jesus, chegou a ser pastor, né? Depois desviou, a vida dele virou uma loucura, um sofrimento. E aí ele voltou para Jesus, né? Ficou um tempo com Jesus e Jesus levou ele. Eu dou graças a Deus por ele, porque o que eu consegui sobreviver, muito foi parte dele, né? Meu primeiro emprego, o irmão protetor que me protegia depois do tempo de escola, mas na rua ele sempre protegeu. E era um baita do irmão, né? Tem os filhos dele aí, são meninos queridos por mim, que tive um tempo dentro da casa deles, fiquei com essas crianças, né? E a vida foi levada. E aí chegou um dia em que fizeram, né, minha mãe sempre orando de madrugada, buscando ao Senhor para a gente vir para a igreja. Minha mãe é mulher de oração, pensa numa mulher de oração, orando todos os dias para a gente ir para a igreja. Chegava de madrugada, ela estava de joelho, onde eu vou buscar os meus filhos, vou buscar meu filho na cadeia, no necrotério, no hospital, aquela preocupação de mãe, aquele choro diante do Senhor. E aí acabou que nessas orações um dia o Senhor me encontrou. Não fui eu que encontrei Jesus, Jesus não estava perdido, quem estava perdido era eu. E aí Jesus me encontrou, me pegou numa esquina, tinha acabado de fumar maconha, eu entrei numa loucura e de repente essa loucura foi estranha. E só quando a minha mãe chegou do culto que ela estava, que ela orou para mim, que eu consegui dormir. No outro dia de manhã, eu levantei, quando eu olhei para o meu corpo, eu voltei para debaixo da coberta, pois eu não via a minha pele, não via a minha carne, eu só via os ossos da minha mão, via só a caveira. Eu não entendia o que estava acontecendo. E nisso a minha mãe preocupou e pediu uma irmã de oração. Irmã, uma bênção, pensa numa mulher que era uma bênção na mão do Senhor. E essa mulher, em oração, elas orando, essa mulher falou, né, para mim fazer uns 7 dias de campanha com ela de oração. Só que ela não garantia de fazer os 7 dias, porque o marido dela era bravo, ele não era cristão, não entendia. Aí ela falou, talvez pode ser que algum dia eu não consiga orar para você. Isso já estava chegando aos meus 18 anos, né? 18 anos. E aí, o que acontece é que na oração dela, aí eu fui e aceitei Jesus como Salvador. No tempo de oração, eu aceitei Jesus como Salvador. Jesus me aceitou para ser filho. Eu não era filho, eu era criatura, como todo ser humano. É criatura de Deus. Quando você aceita Jesus, você está sendo adotado como filho de Deus. E aí, eu fui viver a vida no Evangelho, né? Fui liberto, né, das drogas, fui liberto de tudo que estava passando. Só que naquele período de oração na casa dela, foi revelado uma macumba feita com pó de café.
para me matar, e me matar no vício. E a gente, né, foi liberta, a macumba foi desfeita pelo poder da oração, o poder de Jesus Cristo, e a vida continuou. E um dia eu encontrei, né, eu estava em casa em oração, chegou um rapaz, ele era travesti, ele era pai de santo, e era uma pessoa que, assim, era meu amigo, mas sabe que sabe, né, que as trevas não convivem com a luz. E ele falou: Pedro, você ora para mim, estou sabendo que você está orando para as pessoas, ora para mim. Eu falei: ora. Aí depois eu vi na cara dele que ele falou, ele volta e fala que estava me desafiando. Vamos ver se você tem poder, se a sua oração tem poder. Aí nós fomos orar por ele, era um dia, 6 horas da tarde, nós oramos por ele, estava eu, minha mãe, minha irmã, minha esposa, que era na época minha namorada, e nós oramos. E pela graça do Senhor, aquele demônio foi expulso, e aquele rapaz foi liberto lá dentro da nossa casa. Aí ele falou: agora eu vou embora. Quando ele foi embora, ele saiu na porta da cozinha, ele saiu tranquilo. Mas quando ele deu a volta no beco, que ele passou pela porta da sala, ele falou: nunca mais eu piso nesse lugar. E nunca mais ele pisou na porta da casa da minha mãe mesmo. O demônio voltou para ele voltou para as coisas dele. E, né, a gente entende que era ele que tinha feito a feitiçaria ali para mim. Foi ele. Mesmo que não foi ele amaldiçoou, né? Ele jogou palavra de maldição sobre a minha mãe, a minha irmã e a mim. Quanto a minha esposa, ele não fez ameaça nenhuma, nem os meus irmãos que estavam lá por perto, eles não fez ameaça nenhuma, até porque meus irmãos não eram crentes. Mas eu e a minha irmã fomos ameaçados. E aí passou um tempo, né, que a gente estava firme no Evangelho, a gente já estava tranquilo. Esse jovem começa a acontecer algo, né, comigo. Eu fui internado e descobriram que eu tinha que ser operado, marcaram a cirurgia, eu fui operado, me tiraram o baço, a metade do fígado, né, e fizeram uma piloroplastia, e nesse dia da operação, a minha irmã também foi operada, no mesmo dia, ó, vocês veem, ameaça. O que aconteceu durante essa ameaça? Aí a minha irmã foi para um hospital, eu fui para outro. Eu fui para o de Lomberlins e ela foi para um hospital em Mateus Leme, porque ela mora em Mateus Leme. E aí, lá no hospital, ela foi operada e eu estava lá na mesa esperando. Aliás, nós estávamos esperando. Quando a operação dela começou, eu não sei. Mas eles começaram a me operar a 1h da tarde, né? E esse rapaz, esse macumbeiro, começou a vomitar sangue 1h da tarde na casa dele. Quanto mais perto da morte eu chegava, mais ele chegava. E os irmãos, os pais dele, assim, olhando ele vomitar sangue, não pegaram, não levaram, não socorreram ele, não levaram ele para o médico. E ele foi vomitando sangue, e lá no hospital só tirando sangue na minha barriga, tirando sangue que estava correndo da cirurgia, né, e colocando outro sangue, né, para me manter vivo ali. Quando deu 4h da tarde, a macumba, a cirurgia foi terminada. E 4h da tarde, esse rapaz morreu. O demônio é assim, irmãos. Ele vem para buscar alguém. Se ele não consegue levar a pessoa, ele leva aquela pessoa que enviou ele. Ele leva alguém da família que mandou ele. Então você que é crente pode ter certeza que a proteção do Espírito Santo na sua vida, ela é real, ela é verdadeira. O Espírito Santo, ele te protege, né? Ele te protege ali de todos os momentos ruins. E numa dessa aí, ó, acaba que o próprio Espírito Santo deixa que o demônio vá lá e bagunça com a casa da família. Por quê? Porque a família tentou tirar alguém que ele está guardando, que ele está protegendo. E aí, não é que o Espírito Santo foi lá e vingou, não. Mas o rapaz, o demônio não estava conseguindo me levar, voltou para lá e levou o rapaz. E hoje, eu dou esse testemunho com certeza de que Deus está comigo.
né? Eu quero deixar para você esse testemunho aí, para você entender que se você é crente, confia no Espírito Santo, confia em Deus, confia em Cristo. E você que não é, aceita Jesus, deixa Ele te proteger, deixa Ele te guardar, deixa Ele cuidar da sua família, da sua casa, cuidar de você. Pede a Ele para agir na sua vida, tá? Ele vai agir na sua vida. Deus te abençoe. Depois, mais um dia, eu vou dar um testemunho do meu decorrer, né? Para chegar a ser pastor, o processo que Deus fez comigo, para me colocar onde hoje eu estou, né? Não sou um pastor lá da elite, né? Igual tem alguns que a gente admira. Eu admiro muito Juliano Fraga, admiro muito Samuel Gomes, né? Esses pastores aí que a gente ouve aí na televisão, vê no celular, e eu paro muito para ver umas aulas com o pastor Juliano Fraga, são muito boas, então isso é importante. Eu não sou igual a eles, não tenho a capacidade de falar igual a eles, não tenho o estudo que eles têm, mas eu tenho Cristo, eu tenho meu Jesus comigo. Jesus está comigo e eu falo dele, sou testemunha de que ele é filho de Deus, foi prometido lá no Éden, nascerá da mulher que pisará na cabeça da serpente, Moisés profetizando sobre ele, Deus levantará no meio de vós um profeta maior do que eu, a ele ouvi, e assim por diante. Outros profetas profetizaram, Isaías profetizou muito sobre ele, Jeremias profetizou, vários profetas profetizaram Jesus. E Jesus veio. Quando Jesus veio, o próprio povo que Jesus amou, o rejeitou. E ele foi crucificado. Hoje você pode estar rejeitando Jesus. Mas cuidado, porque o dia dele vai chegar. O dia dele vai chegar. E nós vamos encontrar com ele. E nesse encontro vai haver um julgamento. O crente vai ser julgado para ser galardoado. Mas o ímpio é para condenação. Então, mas tem crente que pode ser condenado também, tá? Crente que não anda na linha, crente que não respeita as doutrinas, os estatutos da sua igreja, crente que não faz de acordo com o que a Bíblia está falando. Então, vamos tomar cuidado, vamos nos proteger. Jesus não quer proteger a gente, não é do diabo, aquilo protege a gente do diabo, mas está protegendo a gente é dele mesmo, tá? Quando ele fala que ele veio trazer salvação, ele está salvando nós, é dele mesmo, porque é ele que pode condenar, é ele que pode nos condenar. Então, meu irmão, eu deixo essa palavra, deixo o meu testemunho, né? Eu creio que pode te ajudar aí em alguma coisa. Deus te abençoe, fique com o Senhor e que a paz do Senhor esteja na sua casa. Não se esqueça de inscrever aí no canal, né? Pedro Pires 2026. Não é um canal que vai alcançar os países, ou talvez alcance, se Deus quiser alcance, né? Mas Deus não vai usar uma pessoa leiga para alcançar o país. Apesar que eu vi Deus fazer coisas maravilhosas, pegar pessoas lá na boca de fumo, o próprio Juliano Fraga falando, né? Que ele foi conquistado pelo Senhor lá dentro da cadeia, na facção, aceitou Jesus dentro da cadeia e hoje é um baita de um pastor. Nós temos um jovem na nossa igreja, saiu daqui de Lafayette com a faca cravada na cabeça, para Belo Horizonte, voltou, aceitou Jesus dentro da cadeia, hoje é um presbítero da nossa igreja. Então é assim, a igreja é assim. Estou esquecendo, não posso deixar de passar, nós temos a nossa igreja aqui em Conselheiro Lafayette, a Assembleia de Deus Xerém, né? Ela era ligada ao Rio de Janeiro, hoje somos emancipados. A nossa sede ela fica na rua Legário Pinto, no bairro São João. Aonde eu congrego, onde eu pastoreio ali pela misericórdia do Senhor, é aqui no bairro JK. A Minta Junqueira, eu não sei o número, mas a Minta Junqueira logo passou do campo, né? Você já chega na igreja. Tem a nossa igreja no Jardim Europa, ao lado, na Rua da Caixa d'Água, né? Lá está o pastor Ereildo. Temos a nossa igreja no Jardim das Flores, está lá o pastor Fábio. Temos a igreja aqui, logo aqui pertinho, no satélite, pastor Ayrton está lá. E nós temos também a nossa igreja em Buarque de Macedo, pastor Paulo. São homens que vão receber vocês, nós vamos receber vocês aí, está dando um atendimento, tentando
o melhor meio de te ajudar. Pode contar conosco, nos procure, né, para uma orientação, até mesmo para você entender os mistérios de Cristo. E temos também uma igreja lá em Rio Espera, né? Também tem uma congregação nossa lá. Pastor Antônio está lá. Uma bênção também, que Deus possa te usar e te levar até lá para você conhecer a palavra de Deus. E estava deixando, né? Nós não podemos deixar de orar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso e Santo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós queremos, ó Deus, colocar nossas vidas nas Tuas mãos nesse período de oração. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, ó Pai. Deus, aqui é o monte, é o lugar de nós buscarmos o socorro, como Cristo foi buscar o socorro do Senhor. E nós viemos aqui para buscar o Teu socorro. Socorre-nos, ó Deus, das maldições desse mundo. Nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos livra. Protege nossas famílias, nossa casa. Livra-nos das doenças, das enfermidades. Livra-nos, ó Pai, dos perigos, ó Deus, dos acidentes. De tudo, ó Pai. Livra-nos. Livra a nossa casa. Livra a nossa família. Livra os nossos parentes. Pai, os nossos amigos. Livra também os nossos inimigos, Senhor. Por mais que eles sejam nossos inimigos, Pai, eles têm que ver que o Senhor é o nosso Deus. E quando luta contra nós, luta contra o Senhor. O Senhor nos diz na tua palavra, sabei-vos que quando aborreceis a vós, já aborreceu a mim. Então, se nos aborrecer, está aborrecendo o Senhor. Eu falei aqui, eu dei o testemunho do jovem lá, Pai, que infelizmente, no dia que era para minha morte, quem acabou indo foi ele. E não que ele era meu inimigo, o inimigo era o Satanás que usava ele. Mas eu estou entregando nas tuas mãos essas pessoas, as nossas famílias, para que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, pois tu és santo, poderoso, maravilhoso. A Bíblia diz lá em Isaías que o Senhor é o príncipe da paz, é o Deus conosco. Então fica conosco. E o Senhor mesmo falou, né? Eis que estarei com vós até a consumação do século. Fica conosco, Pai. Eu oro, Deus. Eu agradeço, Senhor, a bondade, a misericórdia, agradeço a compaixão e o amor do Senhor, tudo que o Senhor tem nos feito, em nome de Jesus.